para o presidente Jair Bolsonaro, a ajuda que vai ser enviada para o Brasil de 20 milhões de euros para a preservação da Amazônia, combate às queimadas, fortalecimento das comunidades locais, é uma esmola, isso nas palavras do próprio presidente. Mas antes de entrarmos nesse assunto, gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo, porque esse é um vídeo muito interessante para que as pessoas também comecem a entender como funciona a forma de Bolsonaro de fazer política. Mas o que está acontecendo? Você sabe que Bolsonaro está ali com uma troca de afagos muito interessante com o Emmanuel Macron, presidente da França. Ambos estão ali trocando várias gentilezas um com o outro, elogios, falando, elogios até a esposa um do outro, uma coisa muito polida internacionalmente de ambas as partes. Mas Macron, ele acabou caindo numa armadilha de Bolsonaro, ele acabou caindo no jogo político do próprio presidente. Porque Bolsonaro, você sabe que ele cresce no conflito. E ele está exportando levando para o exterior, essa mesma estratégia que ele usa de conflitar com a esquerda. Porque com o conflito ele cresce. Foi assim com João Willis, foi assim com Maria do Rosário. E agora está sendo assim também com Macron. E qual é o objetivo de Bolsonaro? Conseguir manter ali aquela sua aprovação de 33% para chegar em 2022 com chances de ir para o segundo turno e vencer as eleições. Mas o que havia acontecido? Por conta das queimadas da Amazônia, a Europa ficou empolvorosa, aquele episódio de São Paulo, 4 horas da tarde, virando noite, isso chocou o mundo, e principalmente a Europa, que é muito sensível a essas questões ambientais. Depois de toda a troca de farpas, Macron e Bolsonaro, e também alguns países retiraram seu aporte ao Fundo Amazônia, o G7 ele acabou divulgando que iria dar uma ajuda de 20 milhões de euros para o Brasil. Bolsonaro chamou aquilo de esmola. Eu vou ler aqui para vocês. O presidente Bolsonaro chamou hoje de esmola os 20 milhões de euros, isso dá 83 milhões de reais, oferecidos pelos líderes do G7 para ajudar no combate às queimadas da Amazônia. Na última cúpula realizada em Biarritz, o presidente francês Emmanuel Macron confirmou que o grupo doaria os valores aos países que compõem a bacia amazônica. Só que o que acontece? A despeito da fala de Bolsonaro, só que Bolsonaro chamou de esmola recentemente na live. Vou ler aqui para vocês. Tivemos um encontro na terça-feira com os governadores da região amazônica. Isso quem está falando é Bolsonaro. E ali só falou em dinheiro, aquela esmola oferecida por Macron. O Brasil vale muito mais do que 20 milhões de dólares. Eu havia dito há poucas semanas que alguns países europeus estavam comprando o Brasil à prestação. Já gastaram mais de 1 bilhão de dólares para cá. Aí eu te pergunto, o que fizeram com esse dinheiro? Me aponte um hectare plantado, uma ação positiva, nada, disse Bolsonaro sem esclarecer quais países e nem o destino dos supostos aportes. Claro que os governadores da região norte do Brasil, eles querem esse dinheiro porque é um dinheiro que vai ajudar muito. E por conta disso, houve uma ruptura dentro do próprio governo. Porque, em primeiro momento, o Brasil disse que não aceitaria esse dinheiro, depois falou que aceitaria caso o Macron pedisse desculpas ao Bolsonaro, depois foi falado que quem iria tomar a decisão de aceitar ou não era o Ernesto Araújo, e virou uma grande confusão, aí depois retiraram, não precisa mais pedir desculpa ao Bolsonaro, e no final das contas não se sabe se vai aceitar ou não o dinheiro. O que nós sabemos é o seguinte, essa fala de Bolsonaro é muito importante para que você tenha em mente e entenda a forma de Bolsonaro fazer a política externa. O Brasil vale muito mais do que 20 milhões. Eu havia dito há poucas semanas que alguns países europeus estavam comprando o Brasil à prestação. Então o que ele está falando? Ele está sinalizando, obviamente, para o seu eleitorado. Olha, os países europeus querem comprar o nosso patrimônio e nós temos que proteger os interesses, a soberania nacional dos interesses estrangeiros. Então eu, Jair Bolsonaro, presidente da República, ao rejeitar esse dinheiro, ao bater de frente com o Macron, eu estou apenas protegendo os interesses do Brasil, os interesses dos brasileiros. É uma estratégia forte de Bolsonaro que dialoga diretamente com o seu eleitor. Porque na cabeça do brasileiro médio, a Amazônia é o nosso principal patrimônio. Porque desde pequeno, na escola, a gente acaba ouvindo a Amazônia é o pulmão do mundo, muitas riquezas naturais, é um território ainda a ser explorado, o Brasil pode ganhar muito dinheiro explorando a Amazônia, e aí isso faz com que nós precisamos proteger esse nosso tesouro. E quando vem uma nação estrangeira que quer explorar a Amazônia, nós sempre ficamos ali, nós torcemos o nariz. E agora o que Bolsonaro faz? Bolsonaro está dizendo para o seu eleitor, olha, eu estou protegendo os interesses do Brasil perante os interesses estrangeiros. Então ele passa a mensagem que ele está defendendo o nosso país, que ele é um presidente fiel à pátria. E isso, obviamente, é muito forte, é uma estratégia de Bolsonaro para conseguir manter ali fiel o seu eleitorado de 33%. Nós temos que ver se isso vai surtir efeito
até as eleições de 2022, ou se essa forma de Bolsonaro de fazer política, que é fazer essa forma bélica, de conflituosa de fazer política interna, também vai ser suficiente, também vai ter seu êxito fazendo política externa. Vamos esperar, e assim que nós tivermos mais desdobramentos, obviamente, voltaremos aqui no canal do Professor Leonardo e continuaremos com a nossa cobertura. Então se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.